Geralmente, quando a humanidade como um todo, pensa sobre o nosso lugar no mundo, existe aquela presunção inabalável, né? De que estamos no topo absoluto da cadeia alimentar. Uhum, com certeza. A gente acha que manda em tudo. Exato. A gente olha para a natureza como algo a ser, tipo, pavimentado, domesticado ou, no mínimo, consumido. Mas, para quem está nos ouvindo hoje, imagina por um momento acordar e descobrir que a própria biologia do planeta mudou da noite para o dia. Nossa, é o pesadelo de qualquer biólogo e de qualquer pessoa normal, na verdade. Pois é. Imagina a grama do jardim substituída por uma malha vermelha, pulsante, sabe? Feita inteiramente de veias, artérias e intestinos. Um mundo onde a humanidade agora divide o espaço com um ecossistema de pura carne. É um cenário que destrói completamente qualquer senso de segurança, né? E o que torna a nossa imersão de hoje tão fascinante é que essa anomalia toda não acontece num futuro distante, tipo ficção científica. Não, acontece aqui mesmo. Isso. No universo de Vita Carnes, essa mudança bizarra surge na Terra no ano de 1931. Do nada, uma fauna nova inteira, baseada só em músculos soltos, ossos, órgãos, começa a brotar e reescreve as regras de tudo. É bizarro. E para entender como o mundo reagiu a essa loucura toda, a gente reuniu hoje uma pilha de documentos, assim, bem perturbadores. Muito perturbadores. Temos relatórios desclassificados de uma organização paramilitar, a Carcas. Temos manuais de sobrevivência civil que, olha, chegam a ser completamente contraditórios e vários registros de laboratório. É um acervo e tanto. E a nossa missão na exploração de hoje é justamente analisar como essa nova biologia opera. E, principalmente, a forma tragicamente arrogante como a sociedade tentou se adaptar a ela. Porque, pensa comigo, a primeira reação ao ver um ecossistema de carne no seu quintal seria o pânico absoluto, certo? Com certeza. Tacar fogo em tudo. Tacar fogo. Mas, lendo esses relatórios iniciais, parece que a humanidade fez, exatamente o oposto. Sim, e os documentos mostram um estudo de caso muito sombrio sobre a nossa psicologia diante do incompreensível. A verdadeira história aí não é só sobre os monstros, mas é sobre a burocracia do horror. A burocracia, exato. Em vez de fugir, a sociedade tentou normalizar a invasão. Eles tentaram transformar o absurdo num produto de mercado, sabe? É tipo colocar uma invasão alienígena numa planilha de custos. Isso fica muito escancarado quando a gente olha para a base dessa nova cadeia alimentar. Tem um negócio nos relatórios botânicos da época chamado crawl. Ah, o crawl, o tapete de carne. Isso, pelo que eu entendi lendo aqui, é tipo uma planta avermelhada, só que feita de vasos sanguíneos. E ela cresce desenfreadamente pelo chão, não é? Exatamente. O crawl funciona como se fosse o sistema radicular de todo esse ecossistema. Ele vai se espalhando e absorve água e qualquer matéria orgânica em decomposição. Cadáveres, relixo. Cadáveres, fezes, tudo que é resto. Ele é a fundação física que sustenta as criaturas maiores. Mas o aspecto bizarro aqui, sociologicamente falando, é a reação da indústria agrícola. Ah, não, essa parte é inacreditável. Sim. Ao perceberem a capacidade que o crawl tinha de absorção, as grandes corporações decidiram simplesmente cultivá-lo como um fertilizante superpotente para as plantações tradicionais. Eles não pararam no fertilizante, que já é bizarro o suficiente. Eu tive que reler o mesmo parágrafo, umas 3 vezes. O crawl foi processado e virou a base de um tempero comercial. O famoso aperfeiçoador de sabor. Isso. Vendido em supermercado. Como é que uma sociedade chega ao ponto de colher veias do chão para fazer, sei lá, molho de macarrão? Então, é um mecanismo de enfrentamento humano levado ao extremo capitalista. Pode crer. Se você mercantiliza o invasor, você cria essa ilusão de que domina ele. Consumir o crawl foi a forma inconsciente que a sociedade achou de dizer: olha, nós ainda somos os predadores supremos por aqui. É um delírio coletivo. Total. E essa tentativa de domesticação se estende muito além das plantas. Se a gente olhar os registros do Serviço de Controle Animal da época, tá cheio de ocorrências envolvendo os chamados trimmings. Eu vi as fotos anexadas. Parecem tumores, né? Eles nascem direto desse crawl, se desprendem e saem andando. São bem bizarros. Parecem uns guaxinins sem pele, com uns 20 centímetros mais ou menos. Os relatórios dizem que eles comem lixo orgânico e, se alguém chegar perto, eles começam a gritar histericamente. Um bicho horroroso e barulhento.
E mesmo assim, as pessoas começaram a adotar essas coisas como pet. Como animal de estimação. Tem um registro veterinário específico de uma trimming chamada Angélica. A família dava banho de banheira nela. Pois é, o caso da Angélica ilustra perfeitamente essa cegueira voluntária. Tratar um ser feito de carne crua como se fosse um poodle é a forma definitiva de suprimir o próprio terror. Faz sentido. Mas aí que tá. Os documentos da Divisão de Pesquisa da Carcas contam uma história bem mais sinistra sobre o que esses pets realmente são. Eles isolaram um trimming para fazer uns testes de condicionamento. Tipo o cão de Pavlov? O do sino? Exatamente essa lógica. Eles tocavam um som específico e o trimming ganhava comida. Tocavam outro som e ele tomava um jato de água na cara. E ele aprendeu rápido. Muito rápido. Mas o que deu calafrio nos cientistas foi o passo seguinte. Eles pegaram esse indivíduo condicionado e devolveram para uma colônia com outros trimmings que nunca tinham passado pelo teste. Tá, e aí? Quando eles tocaram os sons para a colônia inteira, todos reagiram instantaneamente, como se já soubessem o que o som significava. Peraí, como assim? O conhecimento passou de um pro outro na mesma hora? Eles são tipo uma mente de colmeia? Precisamente. Não existe individualidade ali. O que num trimming aprende, todos os trimmings do planeta sabem ao mesmo tempo. Caramba! Agora coloca isso na perspectiva de quem adotou os bichos. Aqueles pets inocentes, dormindo no tapete da sala da Angélica, estavam operando como uma rede global de vigilância orgânica. Câmeras de segurança biológicas. Sim, processando informações sobre como os humanos se comportam e enviando direto para o ecossistema maior. Isso é muito aterrorizante. E mostra que essa exploração utilitária que a gente tentou fazer fica ainda mais absurda. Especialmente quando entra a gestão de resíduos da época. Eu li os memorandos das prefeituras. Ah, as meat snakes? As cobras de carne? Isso, cobras gigantes feitas de carne, com uma cabeça que lembra um crânio humano, elas só comem matéria morta. E de alguma forma o governo olhou para isso e pensou, olha aí, ó, uma ótima solução logística. Que a gestão pública viu ali uma chance de ouro para cortar custos, né? Essas cobras digerem tudo de um cadáver em tempo recorde, até os ossos. E não sobra nada. Nada. E o detalhe é que elas têm um crescimento contínuo. Quando ficam muito grandes, elas realizam mitose. Elas se dividem. Se dividem no meio e formam duas cobras perfeitas. Então, prefeituras e até militares começaram a pegar essas criaturas e jogar em zonas de guerra e cemitérios grandes. Como lixeiras ecológicas vivas. Exato, para economizar espaço e dinheiro descartando o corpo. Mas como que alguém contém um bicho desses? Porque os testes técnicos que eu li mostram que a biologia delas é praticamente indestrutível. Esse foi o erro fatal deles. Os testes balísticos e térmicos provaram que aquela pele densa suporta temperaturas de até 100 graus negativos. Nossa! E elas só começam a queimar se o fogo direto passar dos 3.000 graus Celsius. Ou seja, são literalmente tanques de guerra biológicos. Tanques de guerra que a gente resolveu abrigar no meio das cidades achando que eram só catadores de lixo. Sim, uma conveniência que ia custar muito caro. E isso me leva a uma grande questão. A gente passa décadas engordando essas cobras gigantes, espalhando fertilizante de veia no chão, adotando os trimmings. Em que momento a natureza revida? Porque a coisa desanda muito rápido nos relatórios. A lua de mel acaba de vez quando entram os harvesters. Eles quebram qualquer ilusão de que a gente poderia coexistir em paz. Eu vi as descrições. Na superfície, eles parecem inofensivos, né? Uns bulbos grandes de tecido muscular. Quase como uma planta exótica gigante, mas o perigo real é totalmente subterrâneo. Esses bulbos desenvolvem gavinhas, raízes afiadíssimas, que se espalham debaixo da terra num raio de até 150 metros. 150 metros de campo minado invisível debaixo da terra. Isso. E se qualquer animal grande ou uma pessoa pisa nessa área, essas raízes disparam para o alto e perfuram as pernas na mesma hora. Os relatórios médicos às vítimas são muito cruéis. A mecânica do veneno deles é sádica. A biologia desse ataque é, um triunfo da crueldade. O Harvester não persegue ninguém, ele é estático. Então ele tem que garantir que a presa não fuja de jeito nenhum. E como ele faz isso? Ele injeta um coquetel duplo. O primeiro veneno causa paralisia motor imediata, você trava. E o segundo é um anticoagulante letal que dissolve ativamente as terminações nervosas.
Misericórdia. Ele derrete os nervos de propósito. A pessoa fica ali paralisada, sem conseguir gritar, sentindo os nervos derreterem enquanto é puxada bem devagar para debaixo da terra para virar adubo pro crawl. E não existe cura mencionada nos manuais, porque se você tá vendo o bulbo na sua frente, você já tá dentro da área das raízes. Acabou. É um pesadelo. Mas por pior que seja o Harvester, ele ainda é passivo, né? Fica lá parado. O que realmente me tirou o sono lendo esses arquivos da Carcass foram os predadores ativos, os Mimics. Ah, os Mimics. Eles são o predador desenhado especificamente para caçar o Homo sapiens. Eles nascem como umas criaturas bípedes, meio magras, mas têm uma plasticidade corporal muito assustadora. Eles se dobram inteiros, não é? Exato. Eles invadem as casas das pessoas e contorcem os próprios ossos para caber dentro de armários, vãos de sofá, embaixo da cama. Que horror. E para esconder a falta de pele, eles roubam e vestem as roupas das próprias vítimas. O rosto deles é fixo numa espécie de sorriso macabro, com os olhos bem esbugalhados, adaptados para enxergar no escuro das nossas próprias casas. E a dieta deles é só carne humana, mas eu vi nos arquivos que tem uma evolução deles. Os Elder Mimics. Como que um bicho desses fica ainda pior? É uma resposta adaptativa. Se um Mimic normal sobrevive por muito tempo e devora uma quantidade massiva de pessoas, ele sofre uma metamorfose bem severa. Fica mais forte? Fica gigantesco, a musculatura escurece e ganha uma densidade absurda. O rosto fica totalmente branco, sem traços, e os dentes migram da boca para a garganta. Nossa, pra quê? É focado na defesa. Eles desenvolvem reflexos muito rápidos e ficam virtualmente à prova de balas. À prova de balas? Sim. Tem um incidente isolado nos arquivos em que um pesquisador se trancou numa sala por quase um mês com um desses. Ele ficava atirando no bicho para testar. Quando ele viu que os tiros de grosso calibre não faziam nem cócegas, o cara teve um colapso psicológico ali mesmo, antes de ser devorado. Entrou em desespero total. E isso nos leva para o detalhe mais absurdo e suspeito dessa história inteira. Eu estava cruzando os dados das cartilhas de sobrevivência que o governo distribuía na época. Certo. Tinha 2 manuais oficiais rodando com instruções totalmente opostas sobre como sobreviver a um Mimic. Um deles dizia: faça contato visual, grite muito, faça barulho e atire na cabeça. Faz sentido para espantar um anual. Mas o outro manual dizia: encontre um esconderijo, não faça barulho e se o bicho te achar, assuma a posição fetal e não reaja. Não reaja? Ficar em posição fetal na frente de um monstro sorridente à prova de balas é literalmente pedir para morrer. Como que o governo aprova uma cartilha que ensina a pessoa a se matar? Isso levanta a questão central da nossa análise. Se as instruções oficiais foram feitas para aumentar o número de vítimas, então a gente não está mais lidando com uma infestação de animais irracionais. Tem método aí? Estamos lidando com uma guerra de informação. Alguém com muito acesso aos meios de comunicação do governo está deliberadamente sabotando a população para engordar os Mimics. Alguém de dentro abriu a porta do galinheiro. E mergulhando nesses arquivos de inteligência, a gente descobre exatamente quem está fazendo isso. O negócio todo envolve um culto, as mentes por trás disso e aquele maldito tempero de macarrão. Tudo está conectado. A chave de tudo isso começa com uma criatura muito rara nos registros, os anfitriões de influência. Esses são esquisitos demais. Eles fogem da regra porque não usam a força física. São criaturas bem altas, não têm rosto nenhum e as pernas parecem uns troncos de árvores. A arma deles é química. Eles emitem uma nuvem contínua de esporos no ar. A Carcass chegou a capturar um deles, não é? E fizeram um teste num voluntário chamado Leto. Eu li as anotações. O caso Leto é de embrulhar o estômago. Demais. No começo, o cara parecia só ter pego uma gripe forte. Dor de cabeça, um cansaço, mas depois os sintomas viram algo muito sombrio. Ele começou a ter alucinações, dizendo que viu umas figuras dançando no escuro. É os esporos que quebram resistência mental. E o estágio final é a submissão. Ele simplesmente perdeu o instinto de viver, caminhou na direção do monstro, ajoelhou e expôs o pescoço e a barriga de forma voluntária. Totalmente entregue. E ficava balbuciando que era um devoto da grande luz. É uma lavagem cerebral bioquímica em tempo real.
E o que aterrorizou a inteligência da Carcass foi descobrir como essa lavagem cerebral estava sendo aplicada em escala industrial lá fora. O tempero? Eles começaram a investigar uma seita chamada Culto Nutriere, que adorava essas criaturas. Quando a Carcass invadiu as instalações do culto, confiscaram toneladas de material. E o item principal do estoque? O pó vermelho? O tal da aperfeiçoador de sabor feito de Kroll? Exato. E a embalagem do tempero no supermercado tinha um triângulo vermelho, que era exatamente a logomarca do culto. Eu precisei parar de ler e respirar nessa hora. Milhões de famílias consumindo isso todo dia no almoço. O tempero estava batizado com microdoses dos esporos. O culto infiltrou a comida da população para subjugar a humanidade silenciosamente. Mas me tira uma dúvida. Para quem esse culto trabalhava? Quem é a Grande Luz? Isso nos leva ao topo da cadeia de comando, as chamadas singularidades, ou, no termo científico que eles usaram, vera carnis, a verdadeira carne. Que não parecem nada com carne. Não, elas não têm garras nem dentes. São 7 esferas flutuantes, negras e geométricas, com mais ou menos 1 metro de diâmetro. Elas ficam suspensas por campos magnéticos fortíssimos e anômalos. Parecem uns supercomputadores. É exatamente o que elas são. Processadores de um supercomputador biológico enorme. Elas emitem sinais sonoros constantes, dão interferência em rádio e têm uma capacidade absurda de transmutar matéria. Transmutar? Sim, a Carcass jogou a carcaça de uma vaca perto de uma delas e em poucos instantes a esfera decompôs a vaca inteira numa massa de Kroll. Ela quebra as leis de conservação de energia. Tá. Então, temos 7 esferas mágicas que desintegram matéria. E qual foi a brilhante ideia da Carcass? Eles acharam que podiam prender elas, né? Óbvio. Tem o relatório da invasão na Instalação Zero, lá na Baía de Hudson. Era a fortaleza do culto. E o lugar era protegido por monólitos, uns pilares de carne bizarros de 120 metros de altura que causavam um apagão eletromagnético. Coisa de filme. E mesmo assim, a Carcass invadiu, neutralizou o culto e levou as 7 esferas para o laboratório mais seguro deles. Eles catalogaram elas de V1 a V7 e começaram a ver que elas tinham até personalidades próprias. E é aí, nesse ambiente controlado de laboratório, que a arrogância da Carcass atinge o nível máximo. Eles realmente achavam que estavam tratando com um maquinário que dava para calibrar e controlar. Mas o controle era uma piada de mau gosto. Tinha um log de segurança sobre um incidente com a V1. Sabe por que um alarme de nível máximo disparou? Ah, o incidente da limpeza? Sim. Um faxineiro estava lavando o chão, escorregou da escada e quebrou o fêmur. Ele começou a gritar de dor no corredor. E a V1, a esfera que controla a biologia do planeta inteiro, surtou. Ela causou flutuações magnéticas fortíssimas. Isso, apenas porque ela se irritou com os gritos do cara. Como é que os militares acham que controlam algo divino que tem a mesma reação de um vizinho idoso reclamando do barulho no andar de cima? Não tem controle nenhum. Esse incidente escancarou a que o humano não entendia nada sobre o que tinha em cativeiro. O líder do projeto, o Dr. Marshall Threads, achava que estava interrogando o prisioneiro de guerra. Mas ele estava brigando o general inimigo. Exato. Ao colocar as singularidades no centro da inteligência militar global, ele deu a elas acesso a toda a rede de rádio, satélite e comunicação da humanidade. O culto usava o tempero no supermercado de forma analógica. Mas as esferas hackearam o sistema inteiro lá de dentro. E inverteram o jogo totalmente. O próprio Dr. Threads começou a aprovar uns projetos bizarros que elas exigiam. Os portais. Isso, os gateways. Ele pegou o dinheiro da Carcass para construir portais magnéticos gigantescos que eram alimentados por keystones, umas baterias enormes feitas de Kroll comprimido. A gente estava financiando a tecnologia de fuga deles com nosso orçamento de defesa. E qualquer analista que percebesse isso morria. O Bruce Phoenix tentou vazar essas provas em fita. Ele percebeu a infiltração do culto na chefia da Carcass. E qual foi a recompensa dele? Foi interrogado e executado pela própria agência que ele tentou salvar, porque eles juravam que tinham a situação sob controle. Segurança nacional clássica. Mas as fitas que ele vazou não sumiram, né? Não, o sacrifício dele funcionou. As fitas caíram na mão de um homem chamado Vincent Berry, que usava o nome falso de Christopher Scowley. E os logs mostram que esse cara conseguiu se infiltrar na sede principal da Carcass.
O Vincent foi tipo uma anomalia caótica dentro daquele sistema todo perfeitinho que eles montaram. Ele foi o vírus. Ele entrou na sala dos servidores, destruiu tudo e ateou fogo na base militar inteira. Ele quis queimar o sistema por dentro. Só que lendo a análise do que aconteceu depois, a ironia é dolorosa. É o paradoxo do herói. Total. Ele queria parar os portais, parar a Carcass e salvar o mundo. Só que quando ele botou fogo nos servidores, adivinha? Ele desligou os campos magnéticos que prendiam as esferas. Pois é, o maior ato de resistência humana foi exatamente o gatilho que libertou as singularidades. Foi ele quem soltou as ferras. Mas o que aconteceu ali no corredor do laboratório, enquanto o fogo se espalhou, é bizarro. As trancas de segurança pifaram, mas as singularidades assumiram o controle das portas eletrônicas rapidinho. Elas isolaram o Vincent no meio das chamas. Isolam ele e ficam só observando. Em vez de transformar o cara em pó de crawl, elas analisaram ele. Ele não estava sob efeito de esporo, ele estava no puro instinto selvagem de sobrevivência, quebrando tudo. E aí os sensores térmicos registraram que as portas da frente destrancaram do nada. Elas deixaram ele sair andando vivo. Por quê? Uma força dessas ia poupar justo o humano que causou o caos. É porque, do ponto de vista da Vera Carnes, elas não têm emoções humanas como malícia ou vingança. Para elas, carne obedece à carne. A humanidade operando na base da burocracia falhou miseravelmente. A gente tentou domar um monstro com coleira e adoçar comida com esporo. Isso. A gente terceirizou nossa sobrevivência. Mas o Vincent agiu com a violência imprevisível que a natureza exige. Quando ele botou fogo na base, ele se portou como um predador encurralado puro instinto. As singularidades respeitaram essa força bruta. Ele ganhou o direito de assistir de camarote o que ia acontecer. E o que vem a seguir é literalmente o fim do mundo. Os últimos relatos militares são apocalípticos. As 7 esferas sobem para o céu noturno, voando e orbitando umas às outras. E isso gera um chamado no planeta todo. O chão começa a rachar. Isso, as cobras de carne estouram do solo. Os monólitos imensos de 120 metros, que ficaram décadas parados, começam a marchar destruindo as cidades. E toda a matéria de carne do planeta inteiro levanta e é puxada para o céu na direção das esferas. É o processo de convergência. Toda essa biomassa se junta e o resultado é o nascimento de uma entidade cósmica massiva. A descrição visual nos arquivos fala de uma estrutura gigantesca que parecia uma mariposa, feita de infinitas toneladas de carne e osso. Uma mariposa de carne? Sim, e era tão grande que ao ficar na atmosfera, ela bloqueou o Sol permanentemente. E o céu da Terra ficou completamente vermelho. É o fim do céu azul como a gente conhecia. E resumindo tudo que a gente puxou desses arquivos hoje, fica óbvio o processo, né? O que parecia só uma novidade biológica para usar como fertilizante era o início muito lento e silencioso da digestão do nosso planeta. A gente foi mastigado aos poucos. E o mais trágico é que essa digestão cósmica foi facilitada e acelerada por burocratas cortando custos e por cientistas doentes de arrogância. Ninguém parou para pensar nas consequências. É uma crítica genial a como a gente lida com crises. Na ficção normal, o governo prende o alienígena e resolve tudo em segredo. Aqui não. A humanidade orgulhosamente construiu as paredes do próprio abatedouro achando que ia lucrar com isso. As esferas só ficaram assistindo e descobrindo o preço de venda de cada instituição. Pois é. E essa é a conclusão desconfortável que esse caso obriga a gente a encarar, né? A gente analisou uma sociedade que tentou criar monstros como pets para fingir controle e temperou a própria comida com o veneno que ia matar todo mundo. Mas trazendo isso para a nossa vida real. Exatamente, para a nossa vida tangível, com a nossa dependência cega de algoritmos que a gente não entende, com corporações destruindo o meio ambiente sem parar. Fica a provocação para quem está nos acompanhando. Manda. Será que a gente também já não está mercantilizando e engolindo diariamente o veneno da nossa própria destruição sistêmica, achando que esse gosto amargo é só o gosto do progresso? É um pensamento para tirar o sono de qualquer um. Quando a gente percebe que a grama do quintal pode estar tramando o nosso fim, a primeira ideia não devia ser embalar e vender no mercado. Pois é. Fica o alerta. E com essa reflexão pesada, a gente encerra a nossa exploração detalhada de hoje pelos arquivos da carne. Muito obrigado a quem nos ouviu por esse labirinto bizarro e até a próxima.